Bom, vamos iniciar então. Boa noite a todos. Mais uma semana de Evangelho no lar da nossa casa Nova Era, na qual neste momento vamos todos nos unindo, agradecendo a espiritualidade, aos mentores da casa, aos mentores do Evangelho no lar, a todos os nossos amigos espirituais, nosso mentor, nosso anjo da guarda, todos esses amigos que nos envolvem neste momento. Vamos também agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de aqui estarmos, estudando mais um capítulo do Evangelho. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, por esse Evangelho libertador, consolador e transformador. A nossa Mãe Santíssima, que se faz presente neste momento, nos dando tranquilidade, segurança, amparo, e que o seu manto sagrado nos cubra com grande proteção e com grandes bênçãos através do Evangelho. Mais uma vez, então, estaremos estudando inicialmente, como nos recomenda o Emmanuel, né, e o Chico, no livro Religião dos Espíritos, a questão 912 do nosso Livro dos Espíritos, na qual nós iremos no capítulo 12 da perfeição moral, paixões, questão 912. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Vejamos a resposta. Praticar a abnegação. Há um comentário para que a gente possa elucidar, né, esta pergunta e também a resposta feita pelo espírito Miramês, que nos traz um grande auxílio para entendermos melhor, né, quanto à palavra abnegação. E ele começa assim: o melhor meio de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar o altruísmo em todas as circunstâncias. O que ele quer dizer com isso? Seria maravilhoso se nós pudéssemos nos preocupar também com aquilo que o outro está sentindo ou passando. Não olharmos só para nós mesmos. Como diz, não é? Olharmos só para o nosso umbigo. E ele continua: quando o espírito desce à carne, ele sofre a influência do corpo. Quanto mais inferior, mais se encontra preso às paixões. Ou seja, né? Infelizmente, nós ainda trazemos as velhas e más tendências, que são chamadas de chagas, que nos cegam. O orgulho é um deles, a vaidade que nos cega, o egoísmo, né, que nos inibe de praticarmos o bem em favor do próximo. Então está muito claro esta palavra para nós, né? Nós não entendemos ainda o significado da abnegação. E aí nós já podemos entrar agora no nosso estudo recomendado por Emmanuel e Chico, que está no livro Religião dos Espíritos, lição 79, Abnegação. Mesmo título, né? E muito interessante. E olha o que ele começa falando. No estudo da abnegação, fitemos-o em Cristo, o exemplo máximo, missionário de Deus, entre os homens, podia exigir palácios para nascer, mas preferiu exilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar
na meninice, os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação em que contava entre os seus. Todavia, preferia as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. E é interessante quando eu leio isso, que há muito tempo atrás, eu li um livro que eu não me recordo o nome, infelizmente, mas que era citado o tempo de vivência do Cristo como criança. E naquele momento, o que me chamou muita atenção foi um fato narrado por Santa Ana. Santa Ana era mãe de Maria, avó de Jesus. E Jesus, como todo neto, ele fazia as suas refeições na casa de sua avó, Santa Ana. E ela fazia para ele um prato de comida dentro das condições da época, né? E ela nos narra que Jesus, às vezes, saía correndo para fora da casa de Santa Ana. E quando ela e Maria, até mesmo José, iam olhar, o Cristo não estava comendo nada, mas ele estava dividindo a refeição que era lhe dada entre os outros amiguinhos que estavam até bem pouco tempo brincando com ele. Então vejam o que o Cristo nos ensina desde pequenininho, né? Quantos irmãos nossos, com certeza, estão diante de suas provas e suas expiações, e nós podemos auxiliar com o alimento material, o alimento que sustenta o corpo, não é? Também podemos dar a ele a condição de aprender, né? Passarmos aquilo que nós aprendemos dentro do Evangelho do Cristo e até mesmo dentro dos ensinamentos do próprio Cristo, dado através de exemplos, como esse que acabamos de citar. Então, essa é uma forma de nós praticarmos a abnegação. Vejam como é interessante tudo isso que nós acabamos de lembrar, não é? Continuando, Emmanuel, podia aderir aos programas de denominação dos maiores em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Nossa, que eu me lembro daquela passagem que agora, naquela série The Chosen, é, Mateus, cobrador de impostos, que trabalhava para os romanos, né? E ele estava ali, aquela fila de pessoas, pagando o seu quinhão, né? Vamos dizer assim, o dízimo, né? Ou os impostos da época, né? E Jesus vinha com os seus apóstolos e também com muitos discípulos, né? E ele estava ali atrás daquelas grades, Mateus, e sendo cuidado, inclusive, por um romano, né? Porque ele tinha algumas regalias, né? E o Cristo passa naquele momento olhando com aquele olhar para Mateus e para diante dele e diz a ele: Mateus, venha, me segue. Ele olhou para o Cristo e disse: Eu? Jesus disse: Sim. Ele não tinha alternativa. Ele estava sobre uma condição de, diríamos assim, até que excepcional, porque naquele momento há um chamamento e há uma grande interferência, não é? Entre aquilo que estava acontecendo e o Cristo, mostrando para ele que ele tinha uma missão muito mais importante do que aquilo. Mas o Cristo não impôs, sem violência nenhuma, como nós acabamos de ouvir agora.
Mesmo um cobrador de impostos, o Cristo dá a ele a condição de segui-lo, de se melhorar, de se transformar. E foi realmente isso que aconteceu com Mateus. Muito interessante a gente lembrar disso, né? Então, há realmente, até diante de palavras, né, bem colocadas, com humildade, com sentimento de amparar, a gente fazer essa abnegação, né? Vamos continuar. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer da filha de Magdala, submetida a flagelo da humilhação. Realmente, Jesus abre o coração para ela e diz a ela que ela tinha também uma grande missão ao lado do Cristo, a renovação, estar ali mostrando o Cristo verdadeiro, o Cristo que não julgava, o Cristo que nunca condenou, que sim, ele acolhia a cada pessoa que estava diante das suas aflições, diante das suas humilhações, como diz aqui essa palavra trazida por Emmanuel Chico. Lembremos também da mulher samaritana, né, que era negada pelo seu próprio povo, e o Cristo conversa com ela e mostra a ela que ela também tem condições de se reverter, de seguir em frente, de viver uma vida grata, que ela tem essa condição. Quanto um aprendizado nessa lição, uma lição maravilhosa. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás, de Pilatos, e agradar-lhes a parentela, para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos nas vias públicas. Verdade, o Cristo sempre amparou todos aqueles que tinham as suas dificuldades, sejam físicas, sejam mentais, sejam grandes doenças da época, né? E amenizava as suas dores, né? E ele não se incomodava com aqueles atos, aquelas festas que o povo de alta hierarquia talvez pudessem lhe proporcionar, mas ele não se interessava por aquilo. Ele tinha um outro propósito, ele tinha um banquete espiritual a nos passar para que nós também pudéssemos entender o propósito da sua encarnação. Vamos concluir, porque nós temos também um outro estudo do Evangelho. Vamos continuando. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a sua cabeça. Verdade, diz que o Cristo sempre buscava dormir olhando para as estrelas com a sua cabeça acomodada numa pedra, né? Que coisa interessante. Podia afastar Iscariotes dos círculos domésticos, depois de perceber-lhes os princípios, os primeiros sinais de deserção. Todavia, preferiu conversá-lo entre os aprendizes, para não lhe frustrar as ideias e as oportunidades de reajuste. Isso ele fez com muitos, né? Ele deu condições para todos. O próprio Pedro nos relata que depois que ele enxerga a luz do Cristo, né? Naquela passagem que nós todos conhecemos, né? Que é a estrada de Damasco, ele realmente vai propagar esse evangelho, ele vai levar essa abnegação, né?
E aí ele diz assim, Emmanuel, podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa. Entretanto, preferiu que os detratores o comandassem. Isso mesmo. Vamos lembrar do que ele disse? Ele não disse para nós que ele veio para ser servido. Muito pelo contrário, ele nos disse que ele veio para servir, que ele estava ali para servir ao próximo, né? E aquele orgulho, aquele egoísmo, né? Aquela vaidade, ele não tinha. Ele estava nos mostrando que nós tínhamos também que buscar as nossas melhoras, as nossas transformações, né? E ele gostava muito de estar, sim, no meio de multidões, mas falando sobre um Deus maravilhoso, um Deus justo, um Deus que realmente, acima de tudo, nos ama incondicionalmente. Então, ele nos traz essa religião maravilhosa, que é a religião do amor. Lembremos sempre, não é? Dos dois mandamentos tão recomendados por ele. Já encerrando, ele nos traz aqui agora assim: podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra as perseguições sem motivo. E não tinha motivo mesmo, né? Tanto que ele foi traído, um golpe até, né, vamos dizer assim, com um beijo. E o beijo normalmente tem um sentido, né, do amor, da fraternidade, do respeito, né? Preferiu morrer perdoando aos algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Quanto ensinamento. Não te despreocupes, assim, da abnegação dentro da sua própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam, supérfluo, que nos enfeita, que é carência, que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de que cada um de nós traz. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é uma renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtudes nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que pode acolher-se ao bem ao próximo. Procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegue servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou, a força de exemplo, que a melhoria do mundo começa em nós mesmos. Emmanuel. É, realmente, se a gente quer alguma transformação no mundo e no próximo, né? A gente tem que dar o exemplo, começar em nós mesmos essa transformação e não esperar que o outro se mude. Mas sim, nós temos que entender, temos que compreender, buscar a cada dia mostrar a ele que há a condição de se melhorar, há a condição dele poder também conhecer e enxergar que cada exemplo trazido pelo Cristo é primordial para a nossa jornada evolutiva, inclusive para a nossa evolução.
Eu me lembro que Chico sempre dizia para nós e também nos recomendava como Cristo recomendou. É muito melhor servir do que ser servido. Quanta coisa nesta lição desta noite, né, meus irmãos? Quantas benesses nós estamos recebendo através da palavra abnegação, que é nos colocarmos na posição do outro, entendermos aquilo que ele passa, aquilo que ele sente, os conflitos que ele ainda vivencia, e que nós, com certeza, aprendizes do Cristo, temos sim a condição de ajudá-los, sem ficarmos olhando só para o nosso umbigo, não é? Bom, agora nós vamos entrar então no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, também um capítulo primoroso. Eu acho esse capítulo 5 maravilhoso. Bem-aventurados os aflitos. E olha o que nós vamos estudar hoje. Está no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido? Ai, ai. Quantas vezes a gente, né, talvez tenha falado até isso, né, e pensado, né, por que que Deus, no bom sentido da nossa ignorância naquele momento, acredita que aquela pessoa não era merecedora, que se fosse um homem do mal, ele mereceria mais que o outro. Mas olha o que eles nos falam aqui nesse evangelho. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de um progresso ainda incipiente, prova mais longa do que a um homem bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vós utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Nossa, que coisa, hein, gente? Eu já estudei muitas vezes esse capítulo, já li, e realmente cada vez que eu o leio, e até mesmo a gente traz aqui a nossa explanação, seja no Evangelho, seja nas nossas palestras, né? A gente vê com outros olhos, não é? Como vimos agora, nós não temos conhecimento, né? Daquilo que está por trás daquela perda, daquele momento, né? E aqui ele nos dá uma palavra na qual a gente talvez não tenha nunca pensado. Receberá a graça de ser por um prêmio do seu mérito tão curta quanto possível a sua aprovação. E aquele que nós dizemos que é um homem mau, não é? Que fica aqui diante de suas provas, diante de suas expiações, depurando, né? Para como nós estamos mais acostumados a ouvir agora, sair daqui melhor do que quando chegou, é uma verdade. Olha o que ele nos diz agora. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua, porque então haverás
de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e o outro permanecesse preso a uma gleba terrestre? É, não é, nós não temos o conhecimento e não podemos mesmo, né, emitir qualquer tipo de pensamento ou mais ainda, né, julgamento, blasfemarmos, né, dizendo que aquele tem mais mérito ou o outro tem menos mérito. Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sua sentença contra ela pronunciasse, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que não tivesse esse direito. Nossa, meu. Olha, é interessantíssimo, né? É um aprendizado um em cima do outro. É só a gente ler com consciência, buscar a compreensão, e ele finda esse estudo de hoje de uma forma tão precisa, mostrando que nós não sabemos nada. Estamos todo dia buscando o conhecimento e ainda não sabemos, talvez nem 1% da nossa situação, da situação do próximo. Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em um cativeiro. É muita coisa numa lição só. São duas lições que se intercalam e que trazem grandes verdades. Por isso que cada vez mais eu entendo aquela frase, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é? E aproveitando para já encerrarmos, né, o nosso estudo dessa noite, desse evangelho maravilhoso, questão 919. Conhece-te a ti mesmo. Sócrates. Então vamos, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer ao nosso divino e amado Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, nosso mentor, aos mentores da nossa casa Nova Era, que nos propiciaram esse momento. A nossa Mãe Santíssima, como disse no início, que nos dá proteção, amparo, segurança, para trazermos aqui essas palavras, esse estudo, que dará para cada um de nós um novo sentido, uma nova rota em nossa vivência. Vamos nesse momento pedindo a permissão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, para que possamos nos unir às equipes espirituais e que neste momento as nossas águas, nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos sejam transmitidos não só através desse Evangelho, mas através de vibrações de amor, de fraternidade, que somos todos filhos desse Criador que nos deu o dom da vida, independente de nossa religião, independente de estarmos no Brasil, independente de nossas situações, sejam elas quais forem, e que neste momento, utilizando essa energia que estou sentindo, e acredito que cada um de nós está emitindo vibrações salutares, nós elevaremos o nosso pedido ao Pai. Pai, sabemos que deverá sempre ser feita a tua vontade, mas nesse momento pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão diante de suas provas, de suas expiações, que eles possam sentir a tua energia,
a energia desse Mestre, Jesus de Nazaré, que veio com o propósito de nos mostrar que só existe um caminho, que é o amor. Que com este amor, com a nossa dedicação, chegaremos até o reino de Deus, bem melhores do que quando aqui nós chegamos. E que todas essas benesses que estamos recebendo possam ser espalhadas em cada canto tão necessário neste momento, não só do nosso mundo, mas também do universo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos. Até uma nova oportunidade, se assim nos for permitido. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Saúde a todos.